Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, professor. André Santiago, boa tarde para Tony Maciel e boa tarde para nosso Sandro Rodrigues na técnica de som e boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. A gente tem alguma coisa pendurada, né, da terça para cá, você está lembrado, o André? Da terça-feira a gente ficou de pegar algumas perguntas dos ouvintes, não foi? Foi. Foi, mas... Vamos fazer um rápido comentário. Certo. E em seguida a gente toca o resto do tempo para o ouvinte. Eu lembrei, a gente ficou para responder a questão de um dos ouvintes que perguntou sobre a casa de Lula. Exatamente. Que foi alugada. Lembra dessa pauta? Ou foi sobre o casamento? Não, foi sobre a casa. A casa. Eu lembro que um dos ouvintes respondeu que ele, o antigo presidente Lula, no caso o ex-presidente Lula, ele tinha alugado essa casa por questões de segurança. Tinha sido um dos motivos. Mas foi esse assunto pendente, professor. Eu não tenho dados novos a respeito desse assunto e eu diria que a gente tem que entender um aspecto desse, como você ter que trocar de casa por conta de segurança, como uma coisa mais grave do que o preço do aluguel. E outra é a gente saber quem vai pagar essa casa. Se é o próprio Lula ou se é o partido, o PT. Em qualquer caso, a gente teria que avaliar muito mais esse aspecto, mas eu acho essa coisa muito secundária em relação a coisas que estão acontecendo nesse momento. Então a gente teve, por exemplo, agora uma suspensão de divulgação de uma pesquisa da XP Investimentos, que é uma pesquisa tocada por Antônio Lavareda, que é um pesquisador acima de qualquer suspeita, e foi suspensa por pressão de empresários bolsonaristas que aplicam dinheiro na XP, que é uma corretora, né? É um agente financeiro, e essa pressão acabou gerando a transferência agora da pesquisa. Eles dizem que não vão divulgar mais semanalmente, como estavam divulgando, mas divulgariam mensalmente. Ou seja, mudar a periodicidade, porque os números que essa pesquisa vem apresentando são negativos para Bolsonaro. Aí eu me lembrei de uma piada velha, e eu acho que todo mundo conta piada velha, eu vou contar mais uma, que é daquela história do cidadão que soube que a esposa dele estava traindo com uma pessoa. Na sala da casa até já tinha filmagem e tudo mais, no sofá da casa, da sala, essa coisa. Então, esse cidadão traído, né, ele tomou uma providência drástica. Ele vendeu o sofá. Foi a solução que ele achou para o problema. É o equivalente do que a gente está vendo com essa história da XP. Porque vazou alguma coisa dessa pesquisa, e o grande problema na pesquisa, essa da XP Investimentos, é que Lula aparecia como uma pessoa vista pelo povo como mais honesta do que o próprio Bolsonaro. Dizem que isso aí levou Bolsonaro a um ataque de raiva, né? Que chamam apoplexia, né? Uma raiva danada que ele teve, e também porque a população acha Lula mais experiente, mais competente, mais preocupado com as pessoas. Ou seja, os itens que foram pesquisados para criar uma imagem do candidato foram extremamente favoráveis a Lula nessa pesquisa que foi censurada e vazou essa informação. Mas digamos que essa informação não tivesse vazado, que não tenha nenhuma importância. Para que esconder a pesquisa? Para que tirar o sofá da sala e vendê-lo se o problema é a infidelidade, é a traição? Então eu acho que nesse momento a gente precisa saber o que é que o povo brasileiro está dizendo. Porque a gente está entrando numa bolha que não ajuda ninguém a pensar corretamente. A bolha é a seguinte: interessa o que dizem os agentes políticos, interessa o que Bolsonaro diz ou o que Bolsonaro faz, como essa história de que ele faria uma motociata lá nos Estados Unidos. Ora, isso não vale nada. Se Bolsonaro promover uma motociata nos Estados Unidos, será com os caras dele, os eleitores dele que estão lá nos Estados Unidos e que fazem a motociata para ele. Isso não tem nenhum valor de dizer para o Brasil
que os fatores que estão incomodando o povo aqui seriam alterados pelo fato de existir essa motociata como instrumento de campanha de Bolsonaro. Porque ele fez mais de dezenas de motociata aqui e não alterou nada, ele está muito mal nas pesquisas. E a gente está aqui com dados da pesquisa Quest, que não vai dar para passar todos, mas ele está perdendo praticamente em todas as regiões do país. Está perdendo aqui no Nordeste, está perdendo no Sudeste, no Norte também e no Sul. Está ganhando no Centro-Oeste, Bolsonaro. Ou seja, ele perde em todas as regiões, perde no público feminino, perde na baixa renda, perde entre aqueles que recebem auxílio emergencial, ou Auxílio Brasil, como queiram dizer. E a situação é aquilo que o povo está dizendo. Não interessa ao povo discutir determinadas questões mais abstratas, inclusive da economia. Interessa que a economia está tirando empregos e quem tem emprego está ganhando menos, quem está ganhando menos está trabalhando mais e o Brasil entrou agora num circuito de mais 33 milhões de pessoas passando fome. É preciso entender essa expressão, passando fome. Não é com insegurança alimentar, com esses eufemismos, essas palavras adocicadas que usa-se para esconder tragédias, coisas tristes e horríveis e insuportáveis, como é a fome de 30 e tantos milhões de pessoas no país. Então o que o povo está dizendo é que ele não aceita mais isso. Aí quando a gente olha aqui na pesquisa Quest, essa que está colocada pelo... já está divulgada desde a quarta-feira, a gente encontra os mesmos 60% de pessoas que dizem que não votam em Bolsonaro de jeito nenhum. Assim como encontra 40% que não votam em Lula de jeito nenhum. Mas se pegar esse score fechado, Lula teria 2/3 da votação, se isso valesse assim automaticamente, e Bolsonaro teria perto de 40%. Só que quando projeta o número da intenção de voto, Lula não tem 60%, mas Bolsonaro tampouco tem 40%. Bolsonaro está com 30% e Lula está em torno, hoje, de 50% ou um pouco mais dos votos válidos. E isso é o quê? A voz do povo. É o povo dizendo coisas através da pesquisa. Aí alguém diz, bom, mas a pesquisa é verdadeira toda vez, ela acerta toda vez, ela é garantida toda vez? Claro que não. Claro que não. Agora, não é você se escondendo das pesquisas, não é você tentando negar os números das pesquisas que você muda a realidade. Sabe por quê? Porque esse quadro contra Bolsonaro ele está delineado desde o ano passado. Você não tem praticamente uma só pesquisa importante no Brasil, eu vou enumerar aqui 5 pelo menos delas, é a pesquisa Datafolha, a pesquisa IPEC, que é o antigo IBOPE, a pesquisa XP, essa do XP Investimentos, que é o IPESP de Antônio Lavareda, essa pesquisa Quest, e nós podemos pegar pesquisa Poder Data. Você não tem nenhuma dessas 5 pesquisas principais do país, de lá para cá, um momento só, que Bolsonaro tenha ameaçado a liderança de Lula, ou que Bolsonaro tenha ganho no primeiro turno para Lula. Então, quando você pega um ano de pesquisas, pega um ano de repetição de um fato, e isso está repetido agora a menos de 120 dias das eleições, você só pode imaginar que Bolsonaro está extremamente ameaçado de perder a eleição, e não só ameaçado de perder, como está a evidência que as pesquisas provam, é que ele está ameaçado de perder também no primeiro turno, porque já são 3 pesquisas que dizem isso, das mais importantes do país, anotam que ele está para perder a eleição no primeiro turno. Se isso incomoda você ou não, então eu queria dar aqui fazer aqui um apelo ao bom senso. Se você tiver um parente doente, eu gosto muito de dar exemplo de saúde, porque é uma coisa que todo mundo lida, se você tiver uma pessoa doente, você tem que procurar ver quais são os sintomas e quais são as possibilidades de cura, e quais são as possibilidades de tratamento que você tenha. Você não vai brigar com o médico que deu o diagnóstico, não vai brigar com o enfermeiro que está querendo internar o paciente junto com o médico também. Você não vai brigar com a medicina, você vai tentar ver se os sintomas fazem sentido e qual é a melhor maneira de salvar a vida ou salvar ou recuperar a saúde da pessoa. É isso que todo mundo tem que fazer. Tanto eleitores de Lula, por exemplo, que estão perdendo do Centro-Oeste,
Se os de Lula estão vendo agora uma recuperação no nível de emprego e uma diminuição na inflação, são dados que apareceram de terça para cá e de ontem para hoje, mostrando que diminuiu um pouco o desemprego, diminuiu um pouco a inflação. Ou seja, a pressão em cima de determinado tipo de eleitor diminui e isso pode beneficiar Bolsonaro. Então os petistas vão ter que traçar uma estratégia para mostrar talvez o seguinte, eu estou dando como exemplo, não estou sugerindo aqui, que meu papel não é sugerir o que os partidos façam. Meu papel aqui é analisar o que eles estão fazendo. Mas o PT pode muito bem dizer, bom, eles estão, melhorou o desemprego, essa coisa toda, mas quase 70 milhões de brasileiros estão na informalidade, no desalento, ou seja, não procura mais emprego, ou no subemprego, ou no emprego de baixa renda, com a renda média caindo. Então isso seria um ataque, uma resposta política a um problema político que está beneficiando aparentemente Bolsonaro. Mas não dizer, não, o Caged agora que gerou emprego, não gerou emprego, gerou. Se lá atrás, quando o Caged gerava pouco emprego, era bom, talvez, para a posição do PT, agora ele gerando mais emprego é bom para a posição de Bolsonaro. Porque, de qualquer modo, isso se reflete na política econômica. Então, a gente tem que travar um debate em cima daquilo que está acontecendo, em cima da realidade. E não tentar quebrar o instrumento. Ou seja, o cara está com febre, você vai e quebra o termômetro. Essa porcaria não vale nada, mete o pé e quebra. E o cara continua com febre e você, não respeitando a febre, pode não dar o remédio. E qual é o próximo passo de uma pessoa que está com febre alta, de 39 para 40? É ter convulsão e até morrer em função dos efeitos nefastos que tem não derrubar uma temperatura alta demais para o corpo. O corpo tem que estar regulado em torno de 36 e poucos graus e fora disso ele não vive bem. Nem para baixo, nem para cima. Nem 38, que é 37, 38 febril ou já com febre, e nem tampouco 35, 34, que é hipotermia, o cara também morre. Então ele tem que estar com a temperatura certa. Então, para Bolsonaro calibrar o eleitorado dele, ele tem que ter discurso para essa questão da inflação, a questão do desemprego, a questão do desalento e a questão da baixa renda. E para essa concentração de renda absurda que está se vendo. Por exemplo, essa XP Investimento, que acaba de cancelar a divulgação de uma pesquisa que ela registrou no Tribunal Superior Eleitoral, essa empresa lucrou 900 e tantos milhões de reais agora, quase lucram um bi de reais. 900 milhões, 950, sei lá. Ela quase chega a 1 bilhão de reais, enquanto em 3 meses, gente. 3 meses, essa empresa lucrou essa quantidade de dinheiro. Ou seja, a política econômica de Bolsonaro está gerando fome de um lado, mas está gerando muita riqueza do outro. Por isso que esses empresários que aplicam na XP brigaram para que a pesquisa não fosse divulgada. Eles, empresários, que também não têm visão política. Não se faz visão política no escuro. É aquilo que eu digo. Ninguém pode dizer que o sol não nasceu no dia de hoje aqui em Caruaru, está aqui brilhando nesse momento. Ninguém pode dizer que não nasceu. Então é a partir do sol que você vai usar óculos escuros, vai botar protetor solar, vai botar um chapéu na cabeça ou qualquer coisa semelhante. Então eu faço essa colocação aqui em nome do bom senso, que não vai fazer mal nem a eleitor de Bolsonaro, nem a eleitor de Lula, que polarizam no momento as intenções de voto, com uma folga muito grande para Lula, tanto no segundo turno como no primeiro, e agora a gente vai abrir o restinho do tempo para conversar com os ouvintes. Cultura informa. Conectada com você. Professor Agora, Rui, tem uma hora mais 59 minutos. Já temos uma pergunta aqui, o Divanilson, porque a gente está chegando bem no horário. Divanilson Galindo está perguntando aqui se o senhor acha que a ampla aliança de Lula pode fazer com que ele ganhe no primeiro turno. Acho que sim. E a aliança tende a aumentar, né? Luciano Bivar está dizendo lá em São Paulo que vai apoiar a chapa de Haddad, talvez, estão conversando, assim como tem setores do MDB e do PSDB no Rio de Janeiro, que talvez fechem com Freixo, e a coisa está andando desse jeito. À medida que a aliança se amplia, é evidente que ela comporta mais forças políticas, não em torno de derrotar a pessoa de Bolsonaro, mas derrotar o autoritarismo que ele tem carregado, que é contra a democracia. E derrotar a política neoliberal de concentração de renda e que vai nos brindar talvez amanhã com essa questão da privatização da Eletrobras.
E para quem quer saber de privatização, é bom procurar saber o seguinte: vocês procurem ver na Bahia onde a gasolina no estado está mais cara. Provavelmente vão descobrir que é onde foi privatizada a única refinaria lá da Bahia, a Randulfo. Essa refinaria que foi privatizada está hoje praticando o preço que a empresa privada quer. E a empresa privada pratica um preço acima do preço que a Petrobras está praticando. Então se privatiza para isso. O agente privado vai lá atrás de lucro, ele não quer saber de outra coisa. Ele não quer saber do interesse social, do interesse do povo, se vão usar dinheiro do royalty da Petrobras para educação e saúde. Então, dentro dessa lógica, Givanildo, que é um observador arguto da política brasileira, há de entender que há muito mais setores sabendo nesse momento que essa política é nefasta para o povo e para o país e que o povo já está tomando sua decisão de votar contra essa política. Não é uma peitica contra Bolsonaro, contra seus seguidores, nem contra a pessoa do presidente. É um problema de posição política, contra o autoritarismo de um lado, contra a entrega da riqueza nacional ao exterior do outro e contra a concentração de renda que sufoca a nossa população do outro lado. Isso é o que está em questão e essa ampliação de forças denota que tem muito mais gente achando que com essa política de Bolsonaro e Guedes não dá nem para o povo, nem para a política. Deixa eu só abraçar aqui o Heraldo Cordeiro, o Jardel Torres, tem também aqui o Nezinho, deixa eu ver mais participações aqui no Facebook, Iraci Diniz, ainda a Maria Rivaneide, tem também aqui, já falei do Nezinho, Jardel, Josiel João, também aqui o Ademárcio Malaquias, Jailton Arruda, muita gente participando, infelizmente não dá mais tempo. A gente vai agradecer a participação do professor Rui Lira, provavelmente vai estar amanhã no Mesa Redonda com César Lucena e também com Davi Cardoso. A gente vai confirmar com a nossa central de produção e a gente agradece a participação do professor Rui Lira aqui no programa Cultura em Forma de hoje. Ok, André, boa tarde para você e conforme nosso acerto de hoje de manhã, perfeito, eu volto na terça da semana que vem. Então, e aí, se o entendimento da nossa produção for que eu volto na quarta, então seria terça, quarta e sexta. Ou terça, quarta e quinta, conforme nós teremos tranquilidade que eu tenho uma consulta médica, mas já da terça em diante, todos os dias em Caruaru. Então, perfeito. Eu já vou desejar para o senhor então um bom final de semana e se for para o São João, aproveite. Pois é, eu não estou muito de festa no momento, mas estou aqui acompanhando, né? Vejo pela TV uma série de coisas e estou na torcida. O São João já está um sucesso. A gente já viu que o povo está pipocando aí por tudo quanto é espaço e não é diferente. O povo Caruaru sempre foi festeiro, né? Alegre, da música, do amor, do afeto, da amizade. E isso tudo é o que marca o nosso São João. Muito boa tarde, eu repito, André Santiago, bom fim de semana. Muito boa tarde para Tony Maciel. Boa tarde para Sandro Rodrigues. Boa tarde para a grande audiência da Cultura em Forma. Até terça-feira. E um abraço caloroso para os amigos que estão chegando, inclusive Romildo Gouveia, que vai nos visitar hoje. Um grande abraço para ele, que é uma visita muito especial. Ele foi da Rádio Cultura, foi da Rádio Liberdade. É um jornalista militante, interessante, pelo que escreve, pelo que pensa. Então, o nosso abraço a todo o público e, em particular, ao amigo Romildo Gouveia. E parabéns ao Caio César Costa, que está completando anos hoje também. Caio César da Polícia Federal, amigo também, pessoa muito querida, e um grande abraço para ele, um abraço junino, um abraço de festa, um abraço de alegria e, sobretudo, de muito amor pela pessoa dele.